Estamos no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Seja bem-vindo à reflexão de hoje. Meu nome é Pablo. Vamos falar hoje sobre Mateus, capítulo 19, do 27 ao 30. Recompensa prometida ao desprendimento. Então eu vou ler inicialmente a passagem original e aí a gente faz alguns comentários sobre ela. Então Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus disse: Em verdade vos digo que, quando as coisas forem renovadas, e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós, que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Essa é a mais conhecida entre nós, dessas passagens. Mas é uma pergunta que talvez nós já temos feito para nós mesmos, para alguma pessoa. Um amigo uma vez me fez, né? Como eu já era voluntário na época na casa espírita, daí a pessoa perguntou: tá, e o que tu ganha indo até lá, né? Acho que foi até mais de uma pessoa que já perguntou: o que tu ganha indo até lá? Qual que é o benefício, né? E é a mesma pergunta de Pedro, né? Por que a gente vai, qual a recompensa? Porque a gente sempre está pensando no que vai ganhar em troca, né? Infelizmente. E no livro O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação, eu trouxe aqui uma capa, né? Aqui atrás tem as outras obras, ó. É interessante esse livro, importante leitura, onde Allan Kardec vai trazer alguns relatos, como se fosse entrevista de espíritos felizes, depois do desencarne, espíritos que não estão felizes. E um exemplo que ele trouxe, que a gente pode usar aqui nessa reflexão, é do espírito da Condensa Paulo, que passou pela prova da riqueza e foi bem sucedida. Riqueza material agora. É um caso que ela faleceu em 1851 com 36 anos. E a mensagem que ela, dentre outras que ela trouxe nessa evocação que Allan Kardec fez, foi: não foi sem luta que alcancei a posição que ocupo na vida espiritual. E o que ela quer dizer com isso? Que a vida terrena aqui é uma breve passagem. E que a gente não deve esperar recompensa na terra das coisas. Que a gente não faz as coisas, não deve fazer as coisas por recompensa material. Mas sim pensando, lembrando que somos espíritos imortais. E que a nossa verdadeira casa não é aqui. É na outra dimensão. É na verdadeira dimensão. Então, tudo quanto eu faço, quanto eu aprendo, as amizades, os estudos, tudo que eu faço aqui, eu levo comigo lá, e isso é a minha riqueza lá onde eu estou. Para onde eu vou voltar, inclusive. Esse é o nosso grande patrimônio. É confuso, porque a gente vive na matéria, desde que a gente nasceu, né? A gente precisa da matéria, precisa do dinheiro, precisa dos recursos. Então, às vezes, a gente se deixa levar pela influência da matéria. E aí ela vai dizer também depois, nesse texto, que ela teve várias existências anteriores difíceis, com provas muito difíceis. E essa prova da riqueza que ela teve, ela conseguiu passar bem, com saúde, com dinheiro. Então, não é que Deus ele é bom ou é ruim, porque uns nascem em famílias ricas ou têm
teoricamente facilidade em alcançar grandes valores. É que são experiências e ainda muito difíceis. Então ela relata nesse texto que alguns espíritos, que ela já percebeu, que pediram a prova da riqueza sem estar muito preparado, sucumbiram, porque se deixaram levar pelas facilidades do dinheiro. Ela não, ela teve algumas vidas preparatórias, sofrendo, com dificuldades, né, com aprendizados, para daí chegar ali e conseguir passar por essa prova, que também é só uma prova. Então a gente não possui nada material, não é nada nosso. Isso a gente sabe, mas é bom lembrar. Esse corpo aqui não é nosso, aonde a gente mora não é nosso, o carro que a gente tem não é nosso, os relacionamentos não são nossos. Não é uma posse material isso, não é material. Então a ideia aqui é que essa riqueza deve ser traduzida em coisas do espírito ou pro espírito. E isso eu estou enriquecendo e levando valor para outra dimensão, para onde todos vamos. Então é inevitável a gente pensar nisso e se programar para isso, né? Como se fosse uma inteligência espiritual. Então eu tenho que pensar, bom, se eu tenho que ser previdente aqui, é óbvio, com a matéria, né? Com recursos, eu tenho que guardar um valor, eu tenho que me manter a subsistência aqui, eu também tenho que pensar que, pô, e para onde eu vou, né? Qual é a moeda que é utilizado lá? É as boas atitudes, é o desenvolvimento moral, intelectual, é o que eu consigo levar comigo. Então, fica aí uma sugestão da leitura dessa parte do livro, bom, o livro todo, né? Mas essas entrevistas que Allan Kardec fez, que é onde os espíritos vão trazer várias situações que a gente consegue aprender com elas, para que a gente não falhe em algumas situações ali como exemplo, né, tanto de bons exemplos de pessoas que ficaram felizes e as que não ficaram felizes também. Então às vezes as pessoas dizem, nunca ninguém voltou para dizer como é que era, né? Essa obra ali são várias entrevistas que Allan Kardec fez, por evocações, né? Então é uma obra bem importante. Tem um espírito de Amélia Rodrigues, que psicografa por Divaldo Pereira Franco. Ela tem um pensamento que é muito parecido com Fenelon, contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Aspas para ela: educar é formar homens de bem, e não apenas instruí-los. Notável professora, ela também foi poetisa emérita, além de escritora e teatróloga consagrada, ou seja, um legítimo expoente cultural de letras lá na Bahia. É importante saber quem é a Amélia Rodrigues. Então ela tem um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, do título Até o Fim dos Tempos. E nesse livro ela vai relatar que o sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não se percam, tornando-se escolhidos. Quantas vezes a gente já percebeu que aparentemente o que a gente achava que era um problema, que era um sofrimento, depois a gente entendeu que era necessário para o nosso aprendizado. E a gente vê isso às vezes tempos à frente, às vezes um emprego que eu não consegui, um concurso que eu não passei, um relacionamento que não deu certo. Então, não deu certo, ou uma doença que apareceu, por algum motivo. Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Como os pais sabem o que é melhor para a criança e a criança às vezes não compreende. E muito dessas coisas que vão acontecendo conosco, nós não temos total compreensão ainda. Então eu até achava realmente estranho, né, que eu ainda não era espírita, que os espíritas agradeciam o sofrimento. Eu pensei, mas que coisa, né? Como agradecer o sofrimento? Mas é claro, se eu sou um espírito imortal, o sofrimento ele é para mim aprender alguma coisa. Eu tenho que agradecer a tarefa, agradecer a oportunidade de aprendizado. Como um professor que traz a prova para mim desenvolver e aprender com aquela prova. Então todas as nossas experiências na Terra são aprendizados evolutivos, intelectual, moral. E que depois, que quando eu voltar para outra dimensão, que eu vou perceber o tamanho daquilo, como aquilo foi importante. Às vezes eu preciso, infelizmente,
é pela dor que a gente aprende, né? Pode perceber, às vezes quando eu perco a saúde, eu começo a dar valor à saúde. Quando eu perco um relacionamento, eu começo a dar valor aos relacionamentos. Uma pessoa que faz uma cirurgia cardíaca, quando no outro dia seguinte que ela estiver em casa, ela vai caminhar no outro dia, ela vai começar a comer coisas mais saudáveis. E precisava ser assim? Talvez não. Mas a gente aprende com as dificuldades e reavalia o porquê isso aconteceu. Então é na prática que nós vamos aprender. E um exemplo que eu sempre gosto de usar, né, que para mim serve muito bem, é a bicicleta. Como é que nós vamos ensinar alguém a andar de bicicleta? Ou até mesmo dirigir um carro, mas a bicicleta é mais interessante porque tem um equilíbrio. Então o equilíbrio a gente não ensina. O equilíbrio é só tu se manter em cima, né? Mas é na hora que a pessoa vai tentar se equilibrar que ela vai entender o que é o equilíbrio. E as experiências terrenas são assim. Por mais que a gente se prepare no mundo espiritual, faz o planejamento reencarnatório, é aqui na tarefa, no dia a dia, no convívio com as pessoas, com as dificuldades da Terra, que é uma escola, é que a gente vai aprender, vai desenvolver, vai passar pela experiência e vai adquirindo novas atitudes, novos ensinamentos, aprendizados. Então a gente vê muitas das pessoas, às vezes, já muito à frente de alguns assuntos e outras nem tanto, porque elas já estão fazendo aquilo há muito tempo, então elas já vêm com essa carga, né? Como ela falou aqui na carta dela, na psicografia dela, né? A Condensa, que ela até teve uma vida muito boa na última, né? Com uma saúde tranquila, com valores, né? Com a matéria, só que ela passou por muita dificuldade antes. Então não existe milagre, existe trabalho, existe exercício, existe disciplina. É importante que a gente lembre disso. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Espírita, ainda diz, Caminho, Verdade e Vida, o homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Então, para a gente ir já ir finalizando a nossa reflexão, lembrar disso, do investimento em nós, no conhecimento, em amizades, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, aprimoramento, que é o que eu vou levar e que é o que realmente tem valor. Porque se tirar tudo de nós agora, o que não se pode tirar? Nosso conhecimento, nosso entendimento, os livros que eu li, as pessoas que eu conheci, as experiências. E é isso que nós levamos para outra dimensão. E a matéria aqui, ela é simples, material para desenvolvimento. Então, a prova da riqueza realmente ela é muito difícil, porque quanto mais a gente tem, mais cobrado a gente vai ser do que a gente fez com aquilo. Então não vou trabalhar para não ter muito. Não, nós temos que trabalhar, temos que participar da criação, somos co-criadores, temos que ter um bem-estar, né? Isso é verdade. Mas não que isso seja o principal motivo da nossa existência, da nossa vida. Que eu possa saber que eu tenho um equilíbrio, que eu tenho uma vida espiritual, porque eu sou um espírito imortal. Então, primeiro, o meu espírito, o meu desenvolvimento. Depois, não menos importante, mas em segundo plano, a matéria, as coisas do mundo, né? A gente está num mundo que precisa da nossa atenção também. Então, essa é a nossa reflexão, né? Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, que eu coloque todas as minhas forças no meu aprimoramento, no meu autoconhecimento, e assim eu não fico desesperado quando eu não tenho mais alguma coisa, porque eu sei que não é nada meu. E isso gradualmente a gente vai construindo essa concepção, não é de um dia para o outro, mas faz parte da nossa evolução. É que vai acontecer com todo mundo, né? Nós vamos deixar esse corpo físico, vamos voltar para o mundo dos espíritos, e lá é isso que nós vamos levar. Ok, amigos? Essa era a nossa reflexão de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima palestra. Até mais.